Oi, meu nome é Nátia e vim apresentar meu PIBIC, análise do uso de diuréticos como fator protetivo à infecção do trato urinário em pacientes em uso de inibidores do cotransportador sódio-glicose 2, atendido no serviço ambulatorial de um hospital universitário no município de Curitiba, Paraná. Fui orientada pela Gracina Maria de Almeida e Oliveira e com colaboração de João Vitor Corrêa Previte. Diabetes mellitus é uma doença muito prevalente no mundo todo, para qual não existe cura, mas existe controle com mudanças de hábitos de vida e medicações, sendo que a primeira escolha atualmente é a metformina. Em 2012 surgiram o ISGLT2, que eles inibem uma proteína localizada no túbulo proximal, que é responsável por reabsorver a glicose que foi filtrada pelo néfron. Quando ela é inibida, a glicose é eliminada pela urina e assim baixa os níveis glicêmicos dos pacientes. Há 4 medicações nessa classe: dapagliflozina, empagliflozina, ertogliflozina e clonagliflozina. Ela apresenta muitas vantagens, como baixo risco de hipoglicemia e promoção de perda de peso, porém, como desvantagem, apresenta alto risco de infecção urinária, risco de depressão de volume e são contraindicados no caso de doença renal crônica. Quanto à infecção urinária, mais comumente ocorre com a canagliflozina e ocorre em mulheres que já tinham infecções prévias antes da medicação. Há uma grande prevalência de doenças cardiovasculares, para as quais muitas precisam de diuréticos, e diuréticos já causam diminuição da estase urinária e assim diminuem a chance de infecção urinária. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar se o uso de diurético ou não pode servir como fator produtivo para as infecções causadas pelo ISGLT2. Foi feita uma busca ativa nos prontuários desse ambulatório, buscando por pacientes diabéticos que usem ou vão vir a usar ISGLT2. Foram colocados numa planilha e foi aplicado um questionário Qualtrics por WhatsApp ou por telefone, e os dados obtidos foram analisados pelo programa SPSS versão 28. No total, participaram 17 pacientes nesse trabalho. Desses 17 pacientes, eles eram majoritariamente mulheres com idade média de 62 anos, tinham ou fundamental incompleto ou ensino médio completo, se autodeclararam brancos, eram casados e moravam em Curitiba. Quanto ao tempo de diagnóstico, a maioria era diagnosticada há 10 anos ou mais e usava a empagliflozina. Uma paciente usava canagliflozina e empagliflozina de forma alternada conforme a disponibilidade, e ela foi acrescentada no grupo da empagliflozina. Quanto ao tempo de utilização, ele foi principalmente entre 1 e 3 anos. Todos os pacientes usavam outras medicações, principalmente a insulina, e todos os pacientes apresentavam outros problemas de saúde, principalmente a hipertensão. Quanto aos diuréticos, 8 usavam diuréticos e 9 não usavam diuréticos, e foram assim que foram divididos os grupos. Quanto à disúria, não houve diferença entre usar ou não diuréticos, porém, contra a infecção de trato urinário, houve diferença entre usar ou não diuréticos. Os outros parâmetros analisados não mostraram diferença estatisticamente significativa. Comparado com a literatura, não foi encontrado que a canagliflozina causa mais infecção, porque aquela única paciente que usava canagliflozina não relatou nem disúria, nem infecção. Foi encontrado que mulheres têm mais infecção urinária e foi encontrado que pessoas com mais de 65 anos têm menos infecção urinária, que é contradicente com a literatura atual. Assim, a hipótese de que o uso de diurético possa prevenir essa condição é favorecida pelos achados nesse estudo. Porém, o estudo tem algumas limitações, como um N pequeno, porque essa medicação é recente no SUS e porque foi limitada a um hospital só, os dados são subjetivos, e o estudo ele é observacional, sendo que os estudos experimentais têm mais evidência. Assim, eles ajudam a sustentar a hipótese que o uso de diurético pode ser benéfico nas pessoas que usam os inibidores de SGLT2, porém, podem servir como base para estudos futuros com evidências maiores, e assim, talvez influenciar como os pacientes diabéticos e hipertensos são tratados. Essas são nossas principais referências e obrigada.